Olá pessoal, vamos rever aí alguns conceitos sobre números primos, números compostos e frações, para a gente poder dar seguimento aí na nossa matéria, tá certo? Olha só, então, o que que são números primos, né? A gente já sabe os conceitos, mas vamos aí relembrar. Números primos são números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui o número 2. Número 2, se eu divido ele por um, dá 2. E dividindo 2 por 2, vai dar 1. Tem algum outro número, pessoal, que divide o número 2? Não, apenas 1 e ele mesmo, né? Então, o número 2 é número primo. E se eu pegar, pessoal, por exemplo, o número 4, 4 dividido por 1 dá 4. E 4 dividido por 2 dá 2. E o 4 dá para dividir por 4? Dá também. 4 dividido por 4 dá 1. Então, olha só, pessoal, o que que acontece aqui? O 4 eu divido por 1 e por 4, porém, eu também consigo dividir por 2. Então, não é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, o número 4 não é número primo. Certo? E aqui eu tenho, né, uma lista dos os números primos mais frequentes, né, aí os menores que a gente tem, né? O número 2, o número 3, o número 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e assim sucessivamente, certo? Então, todo número primo, né, recapitulando aí. O número primo é todo número que é divisível apenas por um e por ele mesmo, ok? Aí, pessoal, nós falamos que os números que não são primos são números compostos, tá certo? Então, o que que são números compostos? São aqueles números é, que não são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Por exemplo, aqui o número 8. Vamos pegar aqui o número 8. 8 dividido por 1 dá 8. 8 eu consigo dividir por 2? Consigo. Vai dar 4. O 8 eu consigo dividir por 4? Consigo. 8 por 4 dá 2. E consigo dividir o 8 por 8 mesmo. 8 dividido por 8, 1. Então, eu tenho aqui que o 8 é divisível por 1, 2, 4 e 8. Então, ele não é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Logo, ele é um número composto, ok? Então, o número 8 é composto. Certo, pessoal? Aí a gente tem aqui a lista de alguns números compostos, né? 4, 6, 8, o 9, o 10, o 12 e assim por diante, né? A gente vai ver que de cada número desse aqui, nós vamos achar mais que um divisor, certo? Então, são números compostos. Só olha só, vamos ver também aqui a parte sobre frações, certo? Vamos pegar nesse exercício aqui, passar um tracinho aqui só para a gente relembrar, certo? Espera aí. Espera aí que eu vou pegar aqui uma cor. Tá. Só para a gente relembrar aqui. Vamos fazer aqui
uma circunferência, faz de conta que é uma pizza isso aqui, né? Vamos lá. Por quê, pessoal? O tradicional aí pra gente lembrar, né? Uma pizza ela tem 8 pedaços, é isso? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Então uma fração a gente imagina assim, sendo um todo dividido em partes iguais, tá certo? Neste caso aqui, eu dividi o meu inteiro em 8 partes. Então eu coloco aqui na parte de baixo, que eu chamo de denominador, né? O tamanho em que o inteiro foi dividido. E a parte de cima, o tamanho que eu usei, ou que eu comi, ou que eu fiz alguma coisa, né? Então vamos lá. Neste caso aqui, eu não separei nenhuma parte, então eu tenho todas as partes aqui, né? Então, 8 oitavos, né? Eu chamo também aqui de um inteiro. Um inteiro. Por quê? Porque de toda essa parte aqui, eu não tirei nenhuma, tá? E se eu pegar aqui o mesmo desenho, que não está redondo, mas faz de conta que esteja, e dividir aqui a minha pizza também em 8 partes, né? E pegar aqui duas partes dessas, né? O camarada foi lá e foi entregar a pizza, mas ele comprou uma também e pegou duas partes, tá? Então ele pegou duas partes do inteiro 8, né? Então ele tem aqui, a leitura disso daqui é 2 oitavos. Dois oitavos. Certo, pessoal? E aqui, isto. Eu tenho o inteiro, né? 8 oitavos ou um inteiro. Aí eu peguei aqui, dividi em 8 partes, né? E separei aqui, reservei duas partes. Então, 2 oitavos. Espera aí. Vamos apagar então aqui o nosso exemplo. Espera aí, que essa borracha aqui é enorme. Eu vou acabar apagando tudo. Agora vamos ilustrar com esse exercíciozinho aí, né, que a gente tem do exemplo, tá? Não liguem porque ele está enumerado aí, que eu ia fazer uma outra utilização dele, mas coube bem aqui para ilustrar a nossa aula, tá? Represente na forma de fração a parte colorida das figuras. Então eu tenho aqui uma figura, né, digamos, um retângulo, né, que ele inteiro foi dividido em 3 partes, né? Então eu passo um tracinho aqui para representar a minha fração, né? Fração, cada parte dessa é uma fração. Ela inteira foi dividida em 3 partes. Aí eu pintei duas partes desse inteiro. Então, 2. Aqui eu leio 2 terços. Certo? Agora aqui na alternativa B eu tenho esse mesmo tamanho dividido em 6 partes. Então, eu peguei a minha fração, o meu inteiro, e dividi numa fração de 6 partes, né? Vai 6 no denominador. E na parte de cima do numerador, quantas eu pintei? Uma parte. Como que eu leio isso aqui, pessoal? 1 sexto. Nesse outro exercício, pinte a figura conforme a fração representada. Então, aqui eu tenho uma fração, né? 2 quartos, né? Ou seja, foi dividida em 4 partes e eu tenho
duas partes, né? Aqui eu leio 2 quartos. E aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 partes. E eu tenho dessas 6 partes que pintar 3. Aí vocês podem pintar um lápis de cor, né? Uma coisa mais bonitinha, diferente, né? Como que eu leio isso aqui, pessoal? 3 sextos. Ok? Aí vamos fazer o seguinte, aí a gente vai fixar isso aqui com uns exercíciozinhos aí que a gente vai passar, ok?